Agora sim, penso que não há qualquer problema. Vamos começar então aqui mais um episódio da série Como foi seu despertar espiritual? E eu vou começar da seguinte forma: sou menos do que sou e mais do que tenho sido. Sei menos do que sei e mais do que hei sabido. Não sei o que sei, sinto o que não sinto, mas sei que nem saber eu sei. Sou eu, este que me criei. Sou eu o outro que presinto. E, se digo a verdade no que sinto, sou e não sou. Tanto o que sinto e sei, quanto o que não sei, nem sinto. São as palavras do meu convidado de hoje. Será o quinto convidado da série. O seu nome, Júlio Sacracenda. É com muito prazer e honra, muito gosto pessoal e carinho, apesar de eu ter carinho por todos os meus convidados, mas este em específico tenho muito carinho pelo Júlio. Vamos recebê-lo aqui na nossa série. Eu vou enviar já o pedido aqui ao Júlio e vamos receber com muito carinho este meu amigo e falar aqui sobre a sua experiência, as suas experiências espirituais, tudo aquilo que ele já vivenciou desde a sua nascença aqui nesta vida material. Já enviei aqui o convite ao Júlio. Vou enviar novamente. Penso que o Júlio estará a receber o meu convite. Vamos aguardar um bocado. Ok. Olá da área. Começam a chegar as primeiras pessoas. Isto depois vai ficar disponibilizado no YouTube, na íntegra. Portanto, eu já fiz uma introduçãozinha do meu convidado e ela ficará disponível no YouTube depois mais tarde e também no meu perfil do Instagram. E, portanto, vamos aguardar pelo meu querido amigo Júlio. Olá, Dária. Espero que você se encontre muito bem. A Dária foi a minha primeira convidada. Vamos lá ver se o Júlio... Eu já enviei aqui o convite ao Júlio. Já enviei. Vamos ver se o Júlio entra. Pergunto-me se o áudio está bom. Pergunto-me se quem está a ver se o áudio está a funcionar na normalidade. Penso que não estará a receber aqui o convite. Vamos ver se o Júlio já recebeu o convite. São coisas que acontecem, é uma live e, portanto, vamos aguardar um pouquinho que o Júlio entre. Eu estou a ser ouvido. O Júlio já está aqui. Eu já convidei o Júlio. Vamos ver se o Júlio já recebeu o convite. Vamos ver, parece que vai ser agora, pessoal. Eu não sei o que é que estará-se a passar hoje aqui. Alguma coisa não está bem. Eu já aceitei, Júlio. Eu já aceitei, amigo. Não sei o que é que... Ah! Já estava preocupado, meu querido amigo. Agora vai. Agora Peraí. vai. Agora vai que vai, querido. Ajeitar a altura aqui. Oh, meu querido, eu não sei se você ouviu a minha introdução. Não, não ouvi. O que Oh, que você falou? Você falou mal eu... de mim? Não, Helder? eu li um poema seu, Júlio. É Eu li... mesmo? É mesmo. Gente, que honra! Qual poema que você leu? Olha, eu vou ler novamente. Se você quiser, eu leio muito rápido. Quer que eu leia Por novamente? favor, Então por diz assim: favor. é algo que dentro da simplicidade tem uma profundidade enorme. É assim: sou menos do que sou
e mais do que tenho sido. Sei menos do que sei, e mais do que hei sabido. Não sei o que sei, sinto o que não sinto, mas sei que nem saber eu sei, sou eu, este que me criei. Sou eu e o outro que presinto, e, se digo a verdade no que minto, sou e não sou, tanto o que sinto e sei, quanto o que não sei nem sinto. Ah, que legal! Você Muito lembrou bonito. desse poema? Eu lembrei porque, Júlio, é muito profundo para mim, porque o Júlio, numa conversa aqui há meses atrás, de alguns minutos ao telemóvel, apontou uma direção de um caminho sem volta para mim. E por isso é alguém que eu tenho carinho por todos os convidados, mas o Júlio tinha que estar aqui e eu agradeço imenso a honra de estar aqui. Júlio, você já almoçou? Já está com Não, as não energias? almocei não, mas estou de boa. Eu Não tem acordei fome? tarde hoje, fiz um lanchinho, só vou almoçar depois da nossa live aqui. Primeiro Ok, vou me nutrir da sua companhia, companhia de quem está entrando aí, alimentar o ok. espírito e depois o corpo físico. Ah, que bom, Júlio, que bom. Agradeço a sua generosidade de ler o meu poema chamado Ontopoiese, É e isso. que você que é português deve ter percebido que ele é flagrantemente inspirado pela pegada do seu conterrâneo Fernando Pessoa, né? Que É, também tinha essa forma de abordar esse mesmo tema, sim, e eu sim. sempre me afinizo muito com a poética pessoana, né? Do Fernando Sim, Pessoa. Júlio, inclusive você tem este amor pela palavra e eu também tenho desde muito, muito jovem que eu tenho esse amor pela palavra e todo este conceito da espiritualidade e das palavras, inevitavelmente existe aqui uma grande empatia por si, Júlio. E mais uma vez muito obrigado. E não sei se aí o tempo está calor, aqui está mais ou menos, está assim meio frio. Não sei como é que está É, aí no Brasil. aqui tá quente. Está Eu até me quentinho? arrependi de ter colocado uma camisa de manga comprida para ficar mais bonitinho, mas Pois, agora vai assim mesmo. E quero ok. dizer, meu amigo, que é realmente, com toda sinceridade, uma grande honra poder estar participando aqui da sua live. E a gente se conhece há pouco tempo, mas eu sinto uma autêntica afinidade com a Eu sua também. visão de mundo, com o seu interesse real pela questão do autoconhecimento e da espiritualidade, o que nos torna mesmo irmãos de caminhada. Encontrar irmãos de caminhada, para mim, é a coisa melhor que tem, porque Melhor. o mundo parece tantas vezes adverso, né? E encontrar pessoas que estão caminhando no mesmo rumo, com o mesmo propósito, isso nutre muito a gente. Então, eu sou realmente muito agradecido, fico alegre e honrado. Muito Eu é que grato. sou, Júlio. Mas não vamos virar a conversa para mim, porque hoje nós queremos é saber a história aqui do Julião. Júlio, vamos começar por algo que é o início daquilo que a gente se conhece aqui nesta existência, né? Que é a infância. Eu não sei se o Júlio tem muitas memórias boas da sua infância. Conte-nos um bocadinho como é que foi o início aqui da sua vida, Júlio. Meu amigo, como eu já falei em outras lives, eu fui uma criança muito normal, né? Com tudo que cabe dentro da cabeça e do coração de uma criança. Era um menino muito sensível, muito introspectivo, embora extrovertido, mas o que mais peculiarmente talvez interesse dizer. Está falhando o áudio, Júlio. Estava falhando o áudio deu uma falhadazinha. Agora voltou? Voltou, voltou. Voltou, né? Sim. Mas, Helder, eu costumo dizer que eu, desde sempre, já quando menino, eu era o esquisito da família, né? Toda família costuma ter um esquisito. Não sei se você foi o esquisito da sua família, e se ainda é. Não, Júlio, eu por acaso, o meu despertar, assim, estas noções vieram um pouco depois, depois. Ah, sim. Eu fui no meio de Pois uma é. católico, português, Aham. então não tinha Sim, qualquer noção. sim. Tinha Pois já um é, interesse. Fala, fala. Aham, entendo, entendo. Pois eu já nasci o esquisito da família, né? Eu acho que desde que me entendo por gente, eu era aquele meio diferente, em termos assim de. Ah, Julinha é gente boa, mas ele tem lá aquelas coisas dele, mas é gente boa, né? Então, desse tipo, né?
Na verdade, isso que as pessoas chamavam de ser o esquisito já era talvez, provavelmente, a percepção por parte do outro de que em mim havia alguns processos que estavam voltados para essa questão da interioridade, né? Da busca de um sentido, né? Essencialmente falando, embora nessa época, naturalmente, como criança, ainda não de uma maneira formulada, né? O fato de haver em mim o impulso, mais ao nível do sentimento do que da reflexão, quando criança, o impulso pela busca do sentido, né, fazia com que eu muito rapidamente identificasse as coisas que não encontravam ressonância em mim com relação a sentido. Então, eu estava sempre em uma certa discrepância com as coisas convencionais, né? Certos hábitos familiares convencionais, certos costumes escolares convencionais, certas perspectivas religiosas convencionais. Isso tudo, essa discrepância, o fato de eu não sentir uma afinidade com uma série de coisas que eram consideradas normais, fazia, eu creio, com que eu tivesse uma certa reação que era formulada pelas pessoas como uma reação esquisita. Né? Não chegava a precisar de camisa de força, mas era um sujeitinho meio diferentinho. Embora fosse uma pessoa absolutamente normal. Nem melhor nem pior do que ninguém, só meio esquisitinho. Mas, bem, eu acho que é isso. Né? Na época de infância é isso. Minha família era uma família normal, uma família católica, embora não muito praticante. Meu pai era músico, minha mãe comerciante, depois meu pai também se juntou à minha mãe no comércio, ambos católicos, não muito praticantes, minha mãe com muita fé em Nossa Senhora, todos esses referenciais católicos. Meus irmãos e eu criados com uma certa liberdade, já que meus pais tinham que trabalhar o dia inteiro e a gente ficava por nossa própria conta, o que, de certa forma, me ajudou, porque meus pais não eram, embora fossem, né, afinizados com uma perspectiva religiosa, no caso a católica, que tem alguns limites doutrinários com os quais eu não me afinizava, mas eles não me policiavam, né, para tentar me adequar àqueles parâmetros. Então, essa coisa da busca do sentido de uma forma heterodoxa, uma forma meio diferentona, foi florescendo em mim de uma forma natural e me levando a buscar em outros parâmetros, em outras perspectivas, esse sentido que eu sentia faltar nas coisas ao meu redor, sabe? Então, Júlio, havia já dentro de si, já desde muito jovem, uma espécie de seletividade, não é? Do meio à sua volta, ainda que não muito consciente, mas já havia ali algo que não puxava para o senso comum, ou tipo um virar de costas ao suposto. Meio isso, não é, Júlio? Exatamente. Exatamente. Ok, Eu era ok. muito crítico, não no sentido negativo, mas de questionar dentro de mim. Pois. Eu procurava sempre, desde cedo, até porque nossa mãe nos educou assim, em procurar respeitar muito as outras pessoas. Então, a minha crítica era muito uma formulação dentro de mim mesmo, né? De avaliar a pertinência das coisas ao meu redor. Né? Eu acho que isso era um pouco do que veio a se tornar a minha orientação filosófica. Né? Depois eu vinha fazer formação em filosofia, mas eu, de certa forma, já era esse projeto de filósofo, né, desde criança, Esse, porque o que caracteriza a filosofia é essa disposição de crítica, né, de questionamento, de avaliação da pertinência racional das coisas. Né? Juntando a isso a minha sensação, a minha avaliação ao nível da intuição, e que nessa época eu naturalmente não formulava como intuição, mas já nessa época havia esses dois parâmetros dentro de mim. A busca da pertinência racional das coisas e a busca, a atenção à ressonância intuitiva das coisas. E orientado por esses dois faróis, é que eu me orientava, me direcionava, é que eu caminhava dentro da vida. Ali, na época de criança, ainda sem muita formulação consciente, movido por uma espécie de instinto
espiritual, mas à medida que foi crescendo, tudo isso foi se tornando, tomando uma forma de formulação, de mais consciente, mais descritiva, mais conceitual. Mas ainda dentro desse todo esse conceito já aprimorado desde a sua infância, qual era a sua ideia do mundo a nível religioso? Ok, era católico, mas havia já coisas que o Júlio percebia como não faziam sentido dentro do catolicismo, ou não pensava nisso nessa altura? Deu aqui uma Voltou, parada, deu aqui uma parada. voltou. A sua imagem tinha Voltou. congelado, mas voltou. Continue, por favor. Mas você ouviu tudo? Não, repita, Eu por tava- favor. a pergunta era: o Júlio cresceu no meio católico, tal como eu, e tinha Sim. todo já esses conceitos que o Júlio falou, essa predisposição. Mas na ideia religiosa, o Júlio ficava fechado na ideia do catolicismo ou já começava, ainda que muito inicialmente, a perceber incongruências da religião no que toca a todo o meio, ou não pensava nisso? Pois é, quando menino, eu me lembro que por exemplo, eu estudei no Instituto Santo Antônio, um colégio lá de Curvelo, minha cidade natal, interior de Minas, e eu gostei muito do período que eu estudei no Instituto Santo Antônio, que era um colégio de irmãs clarissas franciscanas, né? Um colégio religioso, portanto. E eu me lembro que lá pelos meus 7 anos, eu costumava de vez em quando matar a aula para ir para a capela do colégio, porque eu gostava de simplesmente ficar sentado lá nos bancos da capela, vazia, e só eu e as andorinhas voando ali dentro, debaixo, no alto do teto da igreja. Eu gostava muito daquele silêncio, das andorinhas passeando em voo ali por dentro, as imagens do santo assim me olhando disfarçadas. Eu sempre tinha a impressão que elas estavam me olhando disfarçada. Mas eu me lembro que era muito bom ficar ali sem fazer nada, ficar ali bestando, como eu dizia. E só muito tempo depois, já adulta, que eu vinha a entender que, na verdade, o que me atraía ali era essa possibilidade de estar em contato com alguma coisa que eu não formulava, que era um estar meio que dentro de mim, num ambiente ali que me estimulava essa interiorização, né? Ou seja, na verdade, já era meditação, já era um Pois, processo de interiorização meditativa, só que na cabeça de uma criança que não pois, formulava isso dessa claro, forma, né? claro, E isso, claro. então, já existia lá dentro de mim. E embora, sim, eu tivesse cada vez mais conscientemente uma discordância de alguns princípios da doutrina católica, né? Por outro lado, claro, à medida que fui crescendo, né, me tornando adolescente, por outro lado, desde sempre, eu me sentia muito confortado a nível emocional no ambiente católico, no ambiente das igrejas, né? Os próprios arquétipos e os símbolos da Igreja Católica, do cristianismo, me geravam uma ressonância de empatia, né? O arquétipo do Cristo, né? O arquétipo da grande mãe, representada em Nossa Senhora, as próprias imagens dos santos, tudo aquilo falava de uma forma muito eloquente a algum nível em mim, né? Que respondia àquilo de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito empática, embora, se eu parasse para refletir, eu encontrava aspectos de discordância conceitual, coisa que só veio a se tornar explícita à medida que fui me desenvolvendo intelectualmente, me tornando mais adolescente, mais adulto. Mas já então, quando criança, havia essa convivência, desse conforto emocional e dessa afinidade com a egrégora do catolicismo, né? Conceito que só depois eu vinha formular. Desde então, desde aquela época de criança, eu sentia uma afinidade com a egrégora do cristianismo, do catolicismo. E isso era confortante para mim. Só à medida em que vim desenvolver uma certa crítica sobre os conceitos que sustentavam a doutrina propriamente dita, é que eu vim a reconhecer aqueles pontos em que minha própria alma me dizia que não me parecia ser exatamente como eles diziam, né?
que Exato. havia mais e que a doutrina, embora fosse um instrumento útil a tantos quantos precisassem dela, para mim haviam necessidades que aquela doutrina não me permitia alcançar. E aí, naturalmente, à medida que fui descobrindo essas discordâncias, eu fui buscando respostas em outros lugares, em outras perspectivas, em outras filosofias e doutrinas. E você se lembra, Júlio, na sua infância, algum evento já de alguma mediunidade ou alguma sensibilidade energética? Ou não teve isso? Pois eu me lembrei aqui, porque eu sabia que você ia me perguntar alguma coisa desse tipo, eu me lembrei de algumas coisas aqui, como, por exemplo, eu me lembro de um episódio que, de vez em quando eu lembro, eu não consigo explicar, senão por uma possível percepção parapsíquica. Eu me lembro lá na minha casa de infância, eu com uns 5 anos de idade, no máximo, lá em casa tinha um quintal muito grande e tinha pés de manga, né? Mangueiras que davam mangas muito grandes, bonitas e tal. Eu me lembro de uma certa noite em que eu estava com uma manga muito bonita na mão, uma manga bonitona, madurinha e tal, e aquela manga era minha, pelo menos na minha cabeça era minha, né? Mas a minha mãe, como toda mãe, né? Ela me disse que era para eu dividir aquela manga com os meus irmãos, né? E aí eu fiquei revoltado, porque a manga era minha, eu queria a manga para mim, eu queria chupar a manga toda sozinho. Aí eu fui lá para a porta de casa, chorando, e fiquei lá chorando, segurando a minha manga, né? Como criança que tem uma fase toda peculiarmente egoísta, né? Eu sei que enquanto eu estava lá chorando, segurando a manga e resistindo a dividir a ela, eu reparei assim com o canto do olho que uma senhora veio se aproximando, caminhando assim vindo da esquerda, uma senhora que ela parecia estar assim vestida com uma roupa diferente, né? E veio caminhando devagar assim, chegou perto de mim e eu tive uma impressão de conhecer ela, mas eu não sabia dizer como exatamente. Cabeça de criança e ali, né, naquela coisa de Sim. estar ali chorando, eu avalio só agora, depois que tudo passou. Aquela senhora, ela se abaixou perto de mim e ela me disse alguma coisa cujo conteúdo eu não lembro exatamente o que foi, mas eu me lembro da sensação da gentileza, da ternura, do jeito dela de falar comigo, me convencendo de que eu deveria voltar lá e dividir a minha manga com os meus irmãos. Ainda Bonito. agora, quando falo isso, eu me emociono um pouco, É bonito. porque só depois eu vim a entender que, muito possivelmente, era alguém do plano espiritual que ali Claro. naquele momento, né, emocionalmente contundente na cabeça de uma criança, né, recém-reencarnada, né, e que pretenderia, no futuro, trilhar um caminho espiritual, era um momento importante de alguma amparadora falar: olha, meu filho, atenção, isso é o centro da coisa toda. Aprenda a dividir, aprenda a compartilhar. Né? E eu sei que, eu não sei o que a mulher disse, mas eu sei que eu voltei lá para dentro de casa e entreguei a manga para minha mãe dividir conosco todos, né? com os meus irmãos. Então, na minha época de infância, aconteceram algumas coisas desse tipo, mas não foram muitas, não, sabe? Sim. Até lá pelos meus 14 anos, quando as coisas começaram a pipocar mais intensamente. Ok, Júlio, eu vou só aproveitar aqui para dar um olá aqui ao pessoal que já está aqui. O Daniel, não é? Que já é da casa, diz boa tarde a todos. Daniel Ciribelli, bem-vindo, querido. Essas conversas são ótimas, diz ele, e tivemos aqui também, está aqui muita gente do lado do Júlio. Tem aqui a Anne, a querida Anne, que diz: eu sou a esquisita também da família. Portanto, já não somos, Bem-vindo já aos não somos únicos. esquisitos, Anne. A Luz e Consciência, que tem um número, o nome igual ao do meu canal, só que o meu é Luz e Consciência com Heller Correia. Luz e Consciência disse: muito Ah, lindo, muito lindo. Fala, Júlio, Guilherme, Cid Carlos. E pronto, temos aqui alô, já alguns Guilherme. amigos. Pronto, Júlio, falámos então da infância e você falou até aos 14 anos. Eu quero saber agora, na entrada da adolescência, começaram a vir, de certeza, né? Todos aqueles, talvez, digo eu, as projeções conscientes. Não sei como é que isso começou a aflorar no Júlio. Gostava imenso de saber, que eu sei que o Júlio é um projetor consciente assíduo. Como é que foi isso, Júlio?
Pois é, eu me recordei aqui agora também que quanto a essas questões da projeção consciente, né, chamada viagem astral, elas começaram a acontecer mais intensamente na adolescência. Ali pelos 14 aos 16 anos, não sei precisar quando exatamente, que começaram a acontecer mais intensamente. Mas, lembrando do passado ainda na infância, eu me recordo de mim deitado no sofá da sala da minha casa, entre o meu pai e a minha mãe, e eu deitado assim, ó, ali no sofá e com o queixo, a cabeça assim encostada, assistindo a televisão, né? Tinha um programa chamado Moacir Franco Show, que meus pais adoravam assistir, eu gostava de assistir ali com eles, né? Acabava dormindo no meio lá e meus pais me levavam para casa, mas para a cama, né? Mas eu me recordo de que algumas vezes eu estava assistindo a televisão lá na frente, assim, eu aqui, né, com a cara assim nas mãos, mas de repente eu tinha a sensação de que a televisão estava muito perto assim do meu rosto, né? E a minha vista ficava embaralhada porque a televisão estava muito perto. Daí a pouco a televisão estava lá longe de novo. Eu achava aquilo um pouco intrigante, porque depois a televisão estava perto de novo e depois lá longe de novo, mas eu não achava tão intrigante a ponto de questionar o que era aquilo. Até porque eu provavelmente já estava num estado meio alterado de consciência ali, mas que criança não questiona, né? Não Claro, formula. E claro. só agora, quando adulto, é que eu, avaliando, eu penso que muito provavelmente já era uma forma de exteriorização do corpo astral que fazia com que o meu foco de atenção direcionasse o meu corpo astral ali para perto da televisão. Televisão. Né? E depois, por questões fisiológicas, retornava de novo para o corpo, trazendo de novo a perspectiva da distância, e ficava naquela oscilação até eu submergir na inconsciência e ser levado para a cama pelos meus pais. Então, esse tipo de coisa acontecia eventualmente, mas não chegava a ser formulado, porque nessa época a gente não se ocupa muito, né? As coisas acabam sendo aceitas por nós, assim, mais ou menos como normais, né? Claro, Só lá claro. pela adolescência que a coisa começou a pipocar mais intensamente e que a gente começa a questionar. Eu lembro de um episódio muito parecido com o seu, Júlio. Vou contar rapidamente. Eu era criança também, eu lembro de estar no sofá da sala, aí eu estava vendo o meu pai ali à beira da televisão também, ali abaixado, só que eu queria me mexer, eu estava vendo, né? Eu queria me mexer e eu não conseguia, catalepsia. Olha, E, é isso. era catalepsia, não é? Embora a visão não era com o olho aberto, mas havia já uma visão e eu queria mexer e aquilo era horrível, era catalepsia já. Mas vamos passar para o Júlio, não é para mim a conversa. Ó Júlio, mas entretanto, na adolescência, não sei se foi na adolescência, como se lembra da primeira projeção lúcida onde o Júlio disse assim: isto é uma projeção, eu estou fora do corpo, estou lúcido. Sim, ali pelos 14 anos, eu me recordo que já era frequente acontecer comigo o que depois eu vim a conhecer como catalepsia projetiva ou, como é que se Paralisia do diz sono. também? Paralisia do sono, Paralisia do sono, né? Na perspectiva mais médica, né? médica. Então era frequente acordar com o corpo duro, sem conseguir me mexer e me sentindo um tanto aflito, porque eu tinha a sensação de que eu estava vulnerável a qualquer coisa que poderia chegar ali e me pegar, aquelas coisas, né, de quem assistiu O Exorcista quando era adolescente e ficou com medo, né, aquelas coisas. Então isso acontecia com uma certa frequência até que eu conseguia acordar com o coração aos saltos, e eu não entendia o que era aquilo, mas nessa época, mais ou menos ali pelos 15 anos, por ali, 15 ou 16 anos, caiu em minhas mãos um livro chamado Viagens Fora do Corpo, do autor norte-americano Robert Monroe. Um clássico, como você sabe, um clássico da literatura projetiva, e que foi de preciosa ajuda para mim, porque me ajudou a ter referenciais para explicar aquilo que acontecia comigo. Porque aquelas sensações iniciais de paralisia, de não conseguir me mexer, acabaram, por assim dizer, evoluindo um pouco antes da leitura desse livro para situações onde eu sentia que eu conseguia me levantar
da cama, mas eu andava pelo quarto com a vista muito turva, e aquilo era incômodo para mim, porque eu sentia que eu não estava de volta a mim completamente, eu não sabia se aquilo era um sonho esquisito, um pesadelo, ou se eu estava de uma forma esquisita andando pela casa. Eu ainda pensava assim, gente, eu tenho que tentar encontrar alguém aqui dentro de casa, alguém da minha família, para ir lá e me sacudir para eu voltar ao normal, né? Mas aí me caiu o livro do Robert Monroe nas mãos e ele me falou, digamos assim, né? O livro dele me instruiu que aquele barulho que eu escutava, porque eu esqueci de dizer que a gente escuta um barulho dentro da cabeça quando o corpo está ali inerte, é relativamente frequente. Nem sempre você percebe isso. Mas eu percebia um barulho dentro da cabeça, um barulho intenso e agudo, num crescendo, que me fazia temer que eu talvez tivesse a tal do aneurisma na cabeça, que poderia explodir uma veia ali na minha cabeça e eu morrer, eu desencarnar. Então, eu ficava com medo danado que negócio na minha cabeça, crescendo, e eu tentando segurar aquele negócio antes que minha cabeça explodisse. Até que eu acordava, né? Assim, com o coração na boca. Mas aí o Robert Monroe explicou que aquilo era normal, que eu poderia deixar a coisa chegar à culminância, aquele barulho lá, que isso simplesmente ia fazer meu corpo soltar-se do corpo físico. Aí eu resolvi arriscar e deixei, e como ele falou, de fato, o meu corpo astral levantou-se do corpo físico um pouquinho e rolou para fora do corpo físico. Depois que aquele ruído pareceu me chegar à culminância, isso aconteceu. Meu corpo rolar meio que em câmara lenta para fora do corpo físico e cair lentamente, suavemente, ao lado, no chão, ao lado da cama. E eu lúcido, né? Aquilo tudo acontecendo, e eu lúcido da Silva, né? Aí eu levantei, fiquei de pé ali no chão do quarto, saí pela porta aberta do quarto, contornei a mesa de vidro ali da sala, passei ao lado da geladeira, cheguei diante da porta de vidro que separava a sala da varanda lá de casa, e eu pensei comigo, já que eu estava completamente lúcido, bem, se é como dizem, eu estou no plano astral, isso aqui é o meu corpo astral, então eu consigo atravessar essa porta aqui. E o que eu fiz? Ato contínuo, eu estiquei meu braço e o meu braço foi atravessando a porta, que nem naqueles filmes de ficção científica, de fantasia, de fantasma que a gente vê. E eu sentia a porta passando por dentro do braço astral, né? Como se fosse uma sensação ligeiramente crocante, não sei se era ali a matéria do vidro, é uma coisa curiosa, como se fosse uma película muito fina e perpassável, né? que não oferecia suficiente resistência à passagem do meu braço, que depois eu fui passando também a minha cabeça e o corpo inteiro, e de repente eu estava do outro lado, em pé na varanda lá de casa, o mármore da janela na minha frente, eu agora empolgado por ter mais certeza de que eu estava fora do corpo mesmo e super lúcido, subi em cima do mármore da janela e simplesmente, de uma forma completamente convencida de que eu estava fora do corpo, eu me lancei no espaço acima das árvores e dos fios e do telhado das casas vizinhas, já que minha mãe morava no segundo andar. E voei por cima ali do bairro lá de casa durante um curto tempo, que foi curto porque a sensação era tão maravilhosa, era uma sensação tão agradável de liberdade e de poder, de certa forma, que essa emoção foi tomando conta de mim e se deu o fenômeno da euforia extrafísica, se a gente não consegue segurar, né? O conduto energético, fio de prata, como é chamado, que liga o corpo extrafísico ao corpo físico, comunica a sensação de euforia ao corpo físico, que aumenta o metabolismo do corpo físico e traz de volta o corpo extrafísico para dentro do corpo físico. Foi o que aconteceu. No melhor da coisa, eu voltei de novo para o corpo físico. Mas essa foi a primeira das projeções mais
propriamente lúcidas e contundentemente convincentes que eu tive de que realmente é possível estar consciente fora do corpo físico e que é uma das experiências mais bacanas possíveis a um espírito encarnado. Ó Júlio, e esse episódio em particular, com toda a certeza já havia mudanças no Júlio à medida que foi crescendo, perceptivas, eu falo, mas essa em específico, ela impactou a sua vida, ou seja, houve uma divisória de águas, impactou de outra forma a sua vida, começou a ver a vida já de uma outra forma ainda, ou já tinha essa abertura? Olha, eu não diria que eu cheguei a ver a vida de uma outra forma por causa dessa experiência. Eu diria que sim, ela impactou no sentido em que, a partir daí, eu, ao invés de tentar evitar as catalepsias projetivas, eu passei a buscar as catalepsias projetivas, que era o estado ideal para eu poder sair do corpo conscientemente. Então, eu ficava torcendo para entrar em catalepsia projetiva, né? E, de fato, nessa época, eu não sei se porque os amparadores ajudam a gente também, mais nesse período em que a gente está aprendendo a fazer isso, então começou a acontecer de forma muito intensa, uma atrás da outra, experiência lúcida no plano extrafísico. Então, era muito frequente, eu chegava a ter 3, 4 saídas por semana durante esse período, até numa certa altura da adolescência, quando a coisa ficou ainda mais intensa depois de uma experiência que eu tive lá e que a gente pode conversar depois. Mas eu não diria, Helder, por incrível que pareça, que essa experiência mudou a minha perspectiva propriamente. Porque, em termos teóricos e de perspectiva, de concepção, eu já considerava que o plano astral era uma realidade. A simples leitura do livro do Robert Monroe já encontrou em mim ressonância de confirmação. Eu simplesmente sabia intuitivamente que aquilo era verdade mesmo. Né? Eu só precisava saber se, no meu caso específico, aquilo estava acontecendo de fato ou se tinha interferência da minha mente, da minha criação, da minha fantasia. Porque, Helder, já muito no começo da adolescência, ali pelos 12, 13 anos, eu já era muito voltado para as questões espirituais, sabe? Para as questões conscienciais. E com uma pegada de formulação cada vez mais sofisticada, cada vez mais exigente, cada vez mais conceitualmente formulada, né? Então, quando eu ouço as pessoas falando sobre despertar espiritual, por exemplo, né? Um conceito que é frequente nos dias de hoje, sobretudo depois do advento da internet, e eu olho para a minha história e penso, gente, quando que foi que houve o meu despertar espiritual? Aí eu acho que, na verdade, eu não sei se esse conceito aplicaria muito bem ao meu caso. Porque até onde eu consigo olhar para trás e lembrar de mim mesmo, o interesse pelas ditas questões espirituais, que no início eram questões religiosas, né? O interesse pela metafísica, o interesse por tudo aquilo que não era a mera fisicalidade sensorial, né? O interesse por questões que depois a gente vai considerando, formulando como transcendentais, tudo isso já estava em mim desde que me entendo por gente, sabe? O meu foco, o meu movimento na vida era sempre buscando esse tipo de coisa. E enquanto eu tentava me adaptar à vida normal das ditas pessoas normais, né? E eu era relativamente adaptado, mas aquela adaptação não chegava a obnubilar, não chegava a ofuscar, não chegava a anestesiar essa busca em mim. O que aconteceu foi que experiências como essa, dessa projeção superlúcida inicial, trouxeram mais elementos, cada vez mais elementos, para eu cada vez mais formular a minha percepção interior, as minhas intuições a respeito da estrutura da realidade, né? E as leituras que a partir daí eu comecei a fazer, pedindo livros pelo correio, comprando livros pelo correio na livraria Zipac, que eu descobri através da revista Planeta, muito famosa na época, de quem é coroa, que nem eu, né? Nos anos 80, 90, tinha a revista Planeta, que falava sobre temas ditos esotéricos, ocultistas, espirituais,
e eu li assim, avidamente aquilo. Foi lá que eu comecei a me interessar mais intensamente por ufologia, por parapsiquismo, parapsicologia, uma série de temas que eram frequentes nessa revista. E lá tinha uma livraria que fazia propaganda, chamada Livraria Zipac, que eu comecei a pedir livros lá, livros que falavam dessas coisas que me interessavam. Né? Então, cada vez mais, aquelas minhas intuições, aquela minha disposição natural para o transcendente, para o extrasensorial, foi se armando de conceitos, de ideias que eu cotejava racionalmente, que eu observava na ressonância intuitiva se me atendiam, se confirmavam dentro de mim ou não. E assim eu fui caminhando. Eu creio que os amparadores também acabaram por me indicar muitas coisas intuitivas, certos livros que apontavam para outros livros, que me levavam a certas experiências, às quais foi se juntando depois as minhas vivências diretas da realidade do plano extrafísico. Ó Júlio, a parte dos mentores, eu quero tocar nesse assunto com o Júlio, com toda a certeza, mas daquilo que eu estou-me a perceber, no Júlio, no caso do Júlio em concreto, não falaríamos de despertar espiritual enquanto um invento, como foi comigo, mas sim, a sua vida é um despertar espiritual estendido. Se é que me faço perceber. Ou seja, já havia uma grande intuição e uma certeza, se calhar, não ainda racional, mas havia uma certeza interior que depois de testemunhada se tornava algo mais sólido, digamos, no Júlio. Mas não é um invento. O próprio Júlio já era quase um ser desperto, ainda que não percebido. É isto que eu estou a perceber. Não sei se o Júlio concorda. Pois é, eu tomo muito cuidado com alguns conceitos da moda, né? A gente, à medida que a gente vai fazendo filosofia, né? A gente passa a tomar muito cuidado com os conceitos, porque a filosofia é isso, né? É uma forma de pensar cuidadosamente. Que tipo de cuidado? Cuidado conceitual. Quando eu disser tal coisa, eu tenho que explicitar de forma muito clara qual que é o sentido que eu estou dando para aquela coisa, o que eu quero dizer com aquela coisa, para que aquilo não seja tomado por outro significado, né? Para não haver confusão, para haver cada vez mais clareza. Usar as palavras e as ideias de uma forma bem clara para suscitar o menos confusão de entendimento possível e armar a linguagem com a capacidade de desvelar as coisas com mais objetividade possível. Embora essa objetividade, inevitavelmente, no nível do humano, sempre é perpassada pela nossa subjetividade. Mas a filosofia é um esforço de trazer objetividade para essa pegada subjetiva com que nos relacionamos uns com os outros e com as coisas. Então, eu tomo cuidado quando eu uso o termo despertar e desperto, porque eu olho para mim e vejo o quanto que eu estou dormindo, entende? Em certos aspectos. Então, para dizer que eu sou uma pessoa desperta desde de criança, isso aí não me soa muito bem, não. Entende? Porque tem tantas regiões, tantos aspectos adormecidos em mim desde então e ainda hoje, né? Mas no sentido em que as pessoas atualmente falam de despertar e de estar desperto, sim, eu já era, né? Mesmo que não tivesse havido um evento que caracterizasse isso. Por quê? Porque as pessoas têm falado sobre o estado de desperto, né? Eu despertei em tal época, tal evento fez com que eu despertasse, né, para a espiritualidade. As pessoas falam isso no sentido, me parece, em que em determinada fase da vida delas acontece alguma coisa que as faz questionar, né, a maneira usual de relacionar-se com a vida, né, e as faz voltar a sua atenção para aspectos da vida que até então elas não observavam tanto assim, e que são os tais aspectos energéticos, espirituais, conscienciais da vida, e a partir desse momento de despertar, né, a pessoa passa a se interessar por isso. Então, esse despertar, tal como as pessoas falam, parece ser um momento do despertar do interesse da pessoa por essa temática e esses conceitos.
esse interesse sempre houve em mim, de uma forma inicialmente menos formulada e depois cada vez mais formulada. Mas o que eu particularmente chamo, que me parece mais apropriado talvez chamar de despertar, são aqueles momentos em que você, mais do que passar a questionar as coisas intelectualmente, o que é um relativo despertar, sim, e é importante, sim, porque ao espírito humano, mais dia menos dia, surge a indagação sobre o seu próprio mistério, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou? As três perguntas capitais, né? Que nos acodem em determinado momento e que são importantes no momento em que eclodem dentro de nós, porque todo mundo está na vida, ninguém traz manual de instrução, a vida não diz a que veio, né? Não tem nenhum sentido auto-evidente, e nós temos que, armados dos nossos sentidos sensoriais, da nossa emocionalidade e da nossa capacidade de raciocínio, tentar formular uma bula ou um manual de instrução que não existe, né, dado na vida. Né? Então é importante o momento que você se pergunta quem sou, de onde vim, para onde vou. Se isso é chamado, no momento que você se pergunta, de momento do despertar, ok. Nesse sentido racional, filosófico, é um despertar para o interesse sobre essas coisas essenciais. Muito importante. Mas há aquele momento também, se a pessoa persevera nesse questionamento, persevera nesse interesse, muito provavelmente a pessoa chegará a transcender do mero questionamento e interesse filosófico, intelectual, conceitual, para vivências diretas de aspectos da realidade que até então ela não vivenciava, talvez justamente porque não focava naquele tipo de realidade. Então, comigo, sim, em determinados momentos, passaram a acontecer algumas experiências que contribuíram para que eu me convencesse ainda mais de que numa palavra, multidimensionalidade era de fato uma realidade, porque eu passei a experimentá-la diretamente. Sobretudo, embora não apenas, através das experiências conscientes fora do corpo físico. Fora do corpo. É isso, Júlio. Eu acho que você tem toda a razão. A palavra desperto, ainda que seja uma maneira mais simplista de nós falarmos desse tal foco, dessa tal perceptividade, não pode ser adquirida dessa forma, porque tanto o Júlio como eu, ainda que com estas noções, temos repetidamente episódios de uma grande inconsciência, e eu percebo exatamente o que o Júlio está a querer falar. Quando eu falei daquele termo foi... E não estou aqui a querer me desculpar nem nada, eu entendi perfeitamente o que o Júlio disse. Eu vejo pessoas, eu sempre tive um pouco essa perceptividade, ainda que eu não entendia em mim, mas existem pessoas efetivamente que vivem na materialidade e que esse questionamento não surge. Eu acho, pelo menos eu testemunho muito isso. Então este termo de despertar não surge, ou esse questionamento, ou é uma fuga da própria pessoa que vive na sua visão em túnel e dentro dessa visão ela sente-se bem e não quer sequer olhar para os lados. Mas o Júlio, de certeza, daquilo que me está a passar, já veio com uma grande intuição e um ser completamente profundo. É aquilo que eu acho, porque o Júlio, em pouca conversa comigo, fez-me perceber coisas que foram quase que, eu diria, e não quero exagerar, saltos quânticos na minha vida. Porque eu percebo já a vida de uma outra forma, ainda que falando de coisas que já existiam em mim, mas que direcionadas através da palavra que o Júlio me fez e que eu sou muito grato. É por isso que eu tenho este carinho enorme pelo Júlio. Tenho por todos os convidados, como eu já disse, mas pelo Júlio em especial. Júlio, eu agradeço a sua gentileza, as suas palavras e essa empatia que é recíproca, viu, meu amigo? A empatia Obrigado, e a Júlio. admiração. E quero lhe dizer que, embora eu não queira incorrer no que o Mário Quintana chama de vaidade escondida atrás da porta, é assim que ele formula a modéstia. Ele fala que modéstia é a vaidade escondida atrás da porta.
E eu não quero ser modesto, portanto, e nem quero ser pretensioso quando digo que, sim, eu desde que me entendo por gente, eu era habitado por essa intuição da espiritualidade, do transcendente, do metafísico e etc. Mas eu sou muito pé no chão, muito autocrítico, muito é, muito sem. Eu procuro não ter muita Muitas certezas? autocomplacência, no sentido em que eu entendo perfeitamente que eu só nasci com essa intuição a respeito do transcendente, do extrafísico, do aspecto espiritual da vida, simplesmente, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é simplesmente porque eu sou um tremendo repetente, entendeu? É simplesmente isso. Eu já Ah, repeti sim, sim, demais muitas sim. vidas, em que muitas delas eu fiz muita bobagem, outras tantas eu busquei essas questões todas do sentido da vida, da espiritualidade, troquei os pés pelas mãos, acertei umas coisas, errei outras, mas eu já fiz isso tantas vezes que não tem jeito, vai ficando na gente essa certeza intuitiva, essa convicção intuitiva, porque você já lidou com aquilo durante muito tempo. E mesmo que quando você volta para um novo corpo físico, reencarnando, e você naturalmente esquece boa parte do que você sabe, alguma coisa continua reverberando, apontando na direção do que você já reconhece como real. Então, em mim, a minha alma já apontava na direção da espiritualidade, da transcendência. Por quê? Porque eu era um repetente, de longa data, entende? Entendo, Então é entendo, por Júlio. isso. E esse pé no chão, Júlio, essa filtragem, eu acredito que é o que dá a credibilidade àquilo que nós chamamos hoje em dia de espiritualidade e que eu gostava que um dia a gente chamasse ciência, porque as duas coisas são a mesma coisa, e é essa credibilidade, esse pé no chão, e ainda bem que há pessoas como o Júlio, e eu tento também eu próprio manter essa linha reta, ciente de que não sou mais nem menos que ninguém, que nenhum de nós é, e é como o Júlio disse, essa repetência de vidas às vezes leva a que a gente não se sinta, porque a gente quando começa a sentir realmente que já somos especiais e que há algo que é uma bênção que nos diferencia de todo o resto, as coisas se calhar começam a desmoronar um pouco, não é? E a gente começa a deixar de perceber a vida tateada. E eu ambiciono por essa espiritualidade, é nessa espiritualidade que eu acredito e que eu amo de coração, por coisas que vivencio e pelas pessoas que conheço, como o Júlio e como todos estes convidados que eu tenho falado e que agradeço. É isso, mas é essa visão, Júlio, que eu também tenho e que me inspiro em pessoas como o Júlio e como muitos outros. Mas pronto. Júlio, depois de toda essa maturidade que o Júlio foi ganhando, através dos desdobramentos conscientes, através de um estudo, das obras, o Júlio começou a praticar algum tipo de meditação já mais ciente de que é isso que eu devo fazer ou preciso de fazer, algum trabalho energético? Como é que o Júlio faz o seu trabalho de casa a nível energético? Já nessas alturas, não sei se foi aí que começou. Pois houve uma fase depois dessa descoberta ali das projeções conscientes, ali por volta dos 15, 16 anos, né? Descoberta no sentido de uma vivência mais lúcida desses fenômenos e de um começo de estudo, né? Livresco, né? Desses fenômenos, coincidiu mais ou menos também com a descoberta do espiritismo kardecista, por exemplo, né? Que fez com que eu juntasse novos elementos também, novas perspectivas conceituais, novas explicações, que me atendiam até um certo ponto. Então, eu passei a frequentar um centro espírita que tinha lá perto de casa, um outro que tinha na cidade, convivi muito durante algum tempo com as pessoas do movimento espírita, e embora eu nunca tenha me considerado propriamente espírita, no sentido em que eu sentia que as minhas demandas transbordavam um pouco do corpus doutrinário do kardecismo, do espiritismo,
mas havia ali afinidade suficiente para me manter em convivência com aquelas pessoas, porque era reciprocamente positivo, me parecia. Eram pessoas que, como eu, se interessavam por ideias como evolução espiritual, reencarnação, o aspecto energético das nossas relações da vida como um todo, e tudo isso foi se tornando elementos de estudo, né? E se somando às minhas vivências pessoais. Você pergunta como que começou em mim e como é que era a minha prática energética, consciencial, né? Como é que se Sim. deu esse desenvolvimento. Nesse ponto, meu amigo, eu tenho que admitir que eu sou, por assim, eu costumo brincar que eu sou a vergonha dos meus amparadores, porque eu sei que, idealmente, eu deveria fazer práticas energéticas e ser mais disciplinado, né, para tentar potencializar cada vez mais tudo isso que eu sei que é verdade, porque experimentei, mas o fato é que, infelizmente, eu, embora cada vez menos, mas eu ainda sou muito indisciplinado, sabe? E sempre fui muito indisciplinado. Então, como as minhas experiências aconteciam muito espontaneamente e recorrentemente, isso fez com que eu ficasse meio estagnado no mau hábito de deixar as experiências acontecerem por si mesmas. E eu não praticava nenhuma técnica. Ainda hoje, embora eu tenha começado a praticar mais algumas técnicas, ainda hoje eu pratico muito menos do que deveria, né? Quando eu penso em colegas nossos, né, que são pessoas muito dedicadas a essa prática energética, porque sabem e experienciam o quanto que isso potencializa a projetabilidade, quanto que isso potencializa a expansão da consciência, etc. Comparado com essa turma, eu sou um pé de chinelo em termos de práticas energéticas. Por quê? Porque eu fiquei mal habituado, porque comigo acontecia espontaneamente. E num Pois. nível assim, sempre muito interessante. Só que, de uns anos para cá, eu comecei a ter alguns problemas de saúde que comprometeram muito o meu nível de vitalidade, de assimilação prânica, de energia propriamente. E isso, direto ou indiretamente, somado a outros fatores de demandas da vida objetiva pragmática, fizeram com que o meu nível de qualidade e quantidade de projeções lúcidas tivesse sofrido uma queda, né? Eu agora, de alguns meses para cá, é que eu estou dedicado a um esforço de recuperar aquele mesmo nível que eu tinha há poucos anos atrás, o que inclui recuperar a minha saúde e organizar a minha vida pragmática para eu ter mais centramento e poder me dedicar mais a esses aspectos conscienciais. Todavia, apesar dessas oscilações, né, e da minha indisciplina, que veio caracterizar a época em que eu vim morar na cidade grande e todas as demandas pragmáticas que desviam a gente da espiritualidade para um nível muito pragmático da materialidade, todavia, enquanto tudo isso ocorria, né, e a minha tentativa de me harmonizar com a vida no nível físico, porque isso é uma coisa que costuma ser um problema. Você experimenta muito a realidade extrafísica, se bobear e você não tomar cuidado, você perde o chão da realidade física e começa a trocar os pés pelas mãos e não administrar muito bem sua realidade física. Comigo rolou, em muitos aspectos, isso aí, sabe? Eu sempre estive em certo nível de defasagem com as minhas demandas do plano físico. De uns anos para cá, eu comecei a melhorar esse aspecto, mas ainda tenho muito o que melhorar. Todavia, mesmo assim, talvez orientado pelos amparadores de forma intuitiva, ou buscado por mim mesmo em certos momentos culminantes da minha vida, dos últimos 15 anos, sobretudo, eu comecei a ter contato com as perspectivas dos conceitos de meditação, né? E a prática de meditação foi que, no meu caso específico, tornou-se mais até do que a projeção consciente, tornou o cerne, tornou-se o centro dos meus esforços e do meu interesse quanto às questões de autoconhecimento e espiritualidade. Ó Júlio, e então apelando à sua grande capacidade verbalizada, de expressão,
Hoje em dia, o Júlio, com essa maturidade que tem, quando se fala em meditação, como é que o Júlio designa a meditação? O que é para si a meditação? Meditação é a atitude mental de auto-observar o movimento dos pensamentos, sentimentos e sensações. Você volta a sua mente para que ela observe a si mesma, sem tentar pará-la, sem pretender julgá-la, condená-la ou justificá-la, apenas observando os pensamentos surgindo e se esvaindo, os sentimentos, as sensações, observando aquilo, né, de uma forma mais equânime, mais equilibrada e mais isenta possível. Muitas pessoas usam alguns ancoradouros de atenção para sustentar essa atitude de auto-observação, que é a essência da meditação. Algumas pessoas propõem o uso da observação da respiração, né? Então, se propõem que se observe o ar que entra pelas narinas e o ar que sai pelas narinas, né? Se você ancora a sua atenção nesse simples fenômeno do ar entrando e do ar saindo, aquilo ajuda a sua mente a serenar a inquietude que lhe é natural, porque a mente, como dizem os orientais, é um macaquinho doido, continuamente saltitando de lá para cá. Não tente parar o macaquinho. Macaquinho é macaquinho. Ele salta para lá e para cá mesmo. Apenas observe. À medida que você o observa, sobretudo se você eleger um foco de observação, como o ar que entra pelas suas narinas e o ar que sai, observando a ligeira cosquinha que o ar faz ao entrar, a ligeira cosquinha nas beiradinhas da narina que o ar faz ao sair, você permanece observando aquilo. Se você percebe que o seu pensamento flutuou para outra coisa, Big Brother Brasil, não sei o que, BBB, Banco do Brasil, loteria, eu preciso jogar na loteria. Opa! De repente você percebe que o seu pensamento viajou e saiu do ar que entra e o ar que sai. Você simplesmente volta para o ar que entra e o ar que sai. Isso vai disciplinando a sua mente para o foco, a concentração, e ao mesmo tempo vai te dando a experiência direta de uma possibilidade de relaxamento mental que vai ser precioso para momentos mais profundos, estágios mais profundos do estado meditativo, que você vai conhecendo não apenas conceitualmente, pelo que o professor de meditação diz, pelo que o livro de meditação diz, pelo que a teoria do mindfulness, da atenção plena diz, mas você vai experimentando, porque você habituou-se a observar o ar que entra e o ar que sai pelas narinas, ou você habituou-se a perceber como que isso relaxa o seu corpo físico, como que isso relaxa a sua mente. E como que é possível, quando o pensamento flutua para longe, você trazê-lo de volta e ancorá-lo no ar que entra e no ar que sai, ou qualquer outra coisa que seja uma ancoradora para você, você naturalmente vai perceber que alguma coisa em você vai conduzindo a sua atenção para níveis cada vez mais profundos. E à medida que essa atenção vai sendo conduzida para níveis mais profundos, começam a eclodir das profundezas do que chamaríamos de seu inconsciente, algumas experiências que vão se estampar diante de você na sua percepção, geralmente de forma simbólica, representando questões ainda mal resolvidas, temas que precisam ser contemplados e que se explicitam para você e que, se você consegue observá-los, como na prática de Vipassana, que é um tipo de meditação, você consegue observar essas coisas que eclodem do fundo do seu inconsciente no momento de meditação. Se você consegue observá-los com isenção, com equanimidade, como eles dizem, com equilíbrio, essa equanimidade faz com que a reverberação tensa com que isso estava alojada no seu inconsciente, produzindo reatividades, padrões de reatividade em você, esses padrões de reatividade vão sendo desativados de dentro de você
porque você os está observando com equanimidade. Então, a equanimidade faz com que você pare de alimentá-los. Ao parar de alimentá-los, eles se desvanecem de dentro de você. E aquele padrão de reatividade que era produzido inconscientemente por essas matrizes psíquicas alojadas lá no fundo de você, param de existir. Em determinados momentos que você depois ficaria reagindo emocionalmente de uma ou de outra forma, entraria nessa ou naquela neura, depois de alcançar esses estados de meditação e esse processo relativamente terapêutico, você simplesmente observa que aquela reatividade não está mais aqui. É a coisa funcionando. A meditação tem esse poder, mais do que apenas possibilitar uma melhoria no padrão de estresse, uma melhoria na concentração, e tudo isso é muito bom, mas há mais possibilidades. A meditação pode fascinar de dentro de você os agregados psíquicos, as matrizes psíquicas, que reverberando lá no fundo do seu inconsciente, sem que você perceba, determinam muito dos seus condicionamentos na sua vida normal. À medida em que você, um trabalho de autoterapia meditativa, permite o desvanecer desses condicionamentos de origem inconsciente, a sua vida se transforma, porque as energias do seu sistema encontram mais liberdade para fluir, ativar os chakras, expandir a percepção, a consciência, e você passa, então, a experimentar vivencialmente cada vez níveis mais profundos e amplos de contato com a maravilha do universo em torno e dentro de você. E enquanto um momento pontual de meditação, isso possivelmente, com a prática, até deixa de ser um momento pontual e torna-se, vamos lhe chamar um hábito, vamos habituando, não tanto aquele momento pontual, mas algo que já nos vemos a fazer numa constância que se vai alargando. E eu percebo exatamente o que o Júlio está a falar, e foi exatamente isso que eu fui descobrindo em mim, coisas que eu encarava o meu eu enquanto formas de construção de pensamento e de todas essas certezas que nós vamos moldando, e percebendo que nada disso é na realidade a nossa essência. E eu fui percebendo esse infinito que existe em mim e que nada tem a ver com tudo aquilo que eu achava. E isso para mim foi, vamos lhe chamar, se vamos pegar na parte do despertar, isso torna-se algo que já não dá para dizer que existe um momento de despertar. Porque existiu algo que eu disse assim, realmente existe uma multidimensionalidade, existe, mas agora este eu não é aquilo que eu sempre achei enquanto a minha companhia. E essa observação que está cá dentro, a gente poderá dizer o que é, Júlio? É isso que eu lhe quero perguntar. Como é que existe a capacidade de observação dos nossos próprios pensamentos? Faz eu questionar. Então, quando nós dizemos eu sou, nós estamos a dizer que somos a consciência. É assim que o Júlio vê? Pois é, meu amigo. Esse nível... Primeiro, eu quero cumprimentar a Cati, que acabou de entrar, querida amiga, que Cumprimenta mora aí, lá no Júlio. Sul. Tranquilo. Cumprimentar a Anne Thalia, que está dizendo, adorei Júlio, já vou seguir ele. Pode me seguir. Bem-vinda, Anne. Todos os amigos do meu amigo Helder são bem-vindos a me seguirem também o meu trabalho lá. Igualmente, Muito igualmente. agradecido, tá? Mas, Helder, há um certo nível do avançar dessas percepções, dessas experiências rumo ao extrafísico, ao transcendente, em que cada vez mais as experiências vão ficando quintessenciadas e a linguagem, ao tentar descrevê-las e referir-se a elas, começa a ficar cada vez mais capciosa, cada vez mais difícil, né? Ao ponto que a linguagem tem que, no mínimo, começar a adotar uma espécie de inflexão transconceitual, digamos, poética, por assim dizer, né? Sim, sim. Que admita os paradoxos, as ambiguidades, as contradições, a complexidade nem sempre é ordenável, né, de uma forma convencional, né? Uma forma mais de sugerir do que de dizer as coisas, né?
Então, quando a gente tenta falar a respeito do eu sou, como você disse, né, um conceito que é recorrente nos altos estudos sobre a consciência, né, é um tanto quanto complexo e difícil. A gente precisaria localizar alguns conceitos anteriores, talvez, para garantir que o público conseguiria acompanhar o que exatamente a gente está dizendo com a melhor objetividade Sim, possível sim. nesse campo movediço Se calhar de ideias, né? guardávamos para uma outra live, não é, Júlio? Um dia fazermos uma Talvez live. sim, mas a gente pode, no mínimo, dizer o seguinte, gente, como eu costumo dizer, de todas as coisas importantes, a única que realmente importa é meditar. Eu gosto de dizer dessa forma porque isso fica parecendo um pouco assim impertinente, um pouco estranho, mas eu gosto de dizer dessa forma porque isso é provocativo e tem uma certa contundência capaz de atrair a reflexão e o atentar das pessoas. De todas as coisas realmente importantes, a única que realmente importa é meditar. No seguinte sentido, imagina que você está dormindo e sonha que é um grande e poderoso rei. Maravilha, né? Você usufrui de toda aquela vida de rei, né? E imagina que, todavia, você está dormindo e sonha que é um mendigo na porta do palácio do rei, com todas as dificuldades da vida do mendigo na porta do palácio do rei. Né? Tanto num caso como no outro, todavia, eu diria que o simples fato de o mendigo ser um mendigo de sonho e o rei ser um rei de sonho, quando você percebe essa possibilidade, você entende que não vale, não é tão importante, não tem tanto valor insistir na vida de imperador dos seus sonhos e nem tentar tomar providências de mendigo para ter uma vida de mendigo menos dolorosa na sua vida de mendigo de sonho. O que eu quero dizer com isso? Quer você seja um imperador na vida dita real, ou um mendigo, ou uma pessoa normal, entenda que se houver uma possibilidade de que essa que você chama de vida normal ser, de certa forma, uma espécie de sonho, né? Mais do que ganhar na loteria, mais do que pedir esmola e ganhar R$ 50 de esmola, né? Mais do que adquirir fama, beleza, poder, cultura, ou mesmo desenvolver todos os seus chakras e ampliar a sua percepção para o plano mental e conhecer outros planetas, nada disso é tão importante se a sua vida for um sonho, nada disso é tão importante quanto acordar. O rei no seu palácio deve acordar. O mendigo, ali na sua miséria, deve acordar. Se ele conseguir acordar, ele será venturoso, verdadeiramente. Então, é por isso que eu digo que de todas as coisas importantes, a única que realmente importa é meditar. Porque a única forma, até onde consigo entender, que nos permitirá verdadeiramente despertar do nosso estado de relativa ilusão, relativo sonho, desse estágio de personalidade ego, que comparado com o nível da nossa essência é descrito como um estado de sonho, né? Onde tudo aqui, nesse estado da personalidade ego, é, na verdade, insubstancial, inconsistente, é contraditório, é limitado. E dizem os instrutores, supostamente habitantes desse estado desperto, verdadeiramente, né? Dizem os instrutores para nós que estamos aqui na caverna dos nossos sonhos, dizem eles, busca primeiro o estado de despertude verdadeira e tudo mais lhe será acrescentado. Busca primeiro o reino dos céus, que não é outra coisa senão o reino da consciência, e tudo mais lhe será acrescentado. Não adianta você se debater abaixo do estado de despertude. Abaixo do estado de despertude, tudo é sonho. Por mais que você se debata, pode ser um debater-se nobre, é sonho. Pode ser um debater-se violento, é sonho.
Importa acordar. Diz uma história que um homem estava sentado à beira de uma estrada e ele viu vindo lá de longe, assim, um outro homem vestido com umas roupas, assim, aparentemente de mendigo, de pedinte. E ele olhou para aquele homem de alguma forma estranha e ele teve a sensação de que havia alguma coisa diferente naquele homem que se aproximava. E à medida que aquele homem foi se aproximando dele, que estava sentado ali na beira da estrada, ele foi sendo tomado de uma inquietação crescente, porque tinha alguma coisa de diferente naquele homem que ele não sabia, não conseguia formular exatamente o que era. Só quando aquele homem estava suficientemente perto dele e ele perguntou para ele, que ele disse para ele, né, que ele estava, tinha alguma coisa nele que estava suscitando uma inquietude nele. E ele perguntou para ele quem ele era. Aí o homem simplesmente respondeu para ele: eu estou acordado. O nome desse homem que disse eu estou acordado, segundo a história, era Siddhartha Gautama, que ficou historicamente conhecido como Buda, que significa literalmente aquele que acordou, aquele que está desperto, nesse sentido mais profundo, né? Então, a meditação é a condição sine qua non para alcançarmos essa condição de desperto no sentido mais profundo. Há outras formas que a gente poderia dizer capazes de suscitar esse estado de despertude também, mas no fundo, embora tenham outros nomes, são também essencialmente processos de instalar em nós o estado meditativo cada vez mais consolidado. Quando esse estado meditativo vai se consolidando, a gente começa a ter experiências cada vez mais profundas de ampliação da consciência. Mas durante um bom tempo, essas ampliações permanecem oscilantes, você alcança certos níveis profundos, mas retorna ao nível da personalidade ego. Mas, à medida que você persevera, dizem os instrutores, você conseguirá fazer com que aquele nível mais profundo de realização espiritual ou de iluminação consciencial torne-se o seu estado natural. Nesse momento, você se estabilizou nesse estado. Nesse momento, você acordou verdadeiramente. Nesse momento, você tornou-se um Buda. Nesse momento, você tornou-se um Cristo. Nesse momento, você poderá dizer, como disse Paulo de Tarso: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Não exatamente o Jesus, mas o estado de Christos, né? De o ungido, de o desperto, que é a descrição de um estado de consciência. Buda, Cristo e outros nomes descrevem não tanto uma pessoa, mas um estado de consciência que Siddhartha alcançou e que Jesus também alcançou. E pelo que dizem os instrutores, nós também podemos alcançar, através, por exemplo, do autêntico processo de meditação. Então, Júlio, de um lado mais simplista que a palavra vamos utilizar aqui, no fundo eu sou tu, tu é eu. E os demais também. E os demais também. Olha que loucura maravilhosa. Né, Júlio? E os demais também, e que bom que isso é. E que bom que isso é. E para não incorrermos numa simplificação, para não incorrermos. É isso que você falou, mas para não incorrermos numa simplificação, que é sempre capciosa enquanto estamos lidando com a linguagem, eu deveria acrescentar que sim, nessa perspectiva, eu sou eu e você, eu sou você e você é eu também. Tá parando mas, um pouco. Melhorou. A sua imagem está... a sua está congelada. A minha aqui parece estar normal. Vamos ver se estabiliza. Voltou? Já voltou. Estabilizou? Voltou. Ok, sintetizando o que eu estava dizendo, sim, eu sou você, você sou eu. Mas, para não incorrer em simplificação rasteira, eu deveria acrescentar algo para manter a intenção, a linguagem, manter a linguagem intencionada, dizendo que eu sou você, você é eu, mas nem eu
eu sou você, nem você sou eu, Sou e eu. nem eu sou eu, e nem você é você. É É tudo isso junto e mais outras coisas que a linguagem não consegue definir. interpretar. Eu, de vez em quando estou em estado meditativo, né, mais profundo, depois que eu retorno, eu costumo ter alguns insights. Curiosamente, não é tanto no momento da meditação, mas é logo depois que eu retorno e ainda estou naquele estado mais relaxado, parece que a mente fica susceptível a frestas por onde, num átimo de relâmpago, vem alguns insights. Um desses insights que me veio diz assim: o verdadeiro Deus não é Deus. O verdadeiro você não é você. O verdadeiro você é o verdadeiro Deus. No sentido em que, Nossa. enquanto estamos no estágio da mente, do uso da mente, né, que só consegue entender as coisas em termos de espaço-tempo, ontem, hoje, amanhã, aqui, ali, acolá, né? E esses conceitos são muito limitados, portanto, a mente é muito limitada, nós nunca vamos conseguir definir com clareza, se não poeticamente, né, as coisas que, por definição, por natureza, transbordam da, da, da objetividade analítica, racional. Né? Então, a gente faz o melhor que pode. Em geral, nesse nível, o melhor que pode deve integrar os aparentes paradoxos, contradições, ambiguidades, né? A metáfora, a figura da linguagem. É nesse sentido que o verdadeiro Deus não é Deus. O verdadeiro eu não sou eu. O verdadeiro eu é o verdadeiro Deus. Mas isso, como nos koans da tradição oriental japonesa, que são construtos de linguagem aparentemente contraditórios e sem sentidos, que são falados pelo mestre ao discípulo para produzir no discípulo um momento de pequeno choque no seu entendimento racional, de maneira que na fresta daquele choque de ininteligibilidade racional possa infiltrar-se um momento de insight intuitivo, de uma compreensão intuitiva que transcende a mera compreensão da racionalidade. Como quando um mestre diz, perguntando para o discípulo, qual é o som de uma só mão batendo palma? Num instante você tenta pensar e imaginar uma só mão batendo palma. Não tem sentido, não faz sentido. Mas ali, no interior daquela formulação, existe uma operação de te conectar a um outro nível de apreensão do sentido. Né? Que nem, por exemplo, também quando você me disse uma vez um Exu, ou uma entidade incorporada num médium que dizia não ser um Exu, mas ter a honra de portar a insígnia de Exu, o meu amigo Zambarado, como ele se fazia chamar, ele uma vez propôs o exercício de imaginarmos uma floresta composta por diversas árvores frondosas, né? Uma grande floresta. Primeiro, um pequeno grupo de árvores, depois um grupo maior de árvores, depois maior, até constituir uma floresta. E a gente deveria perceber as árvores ali naquela floresta, né? Os troncos, as galhas, as árvores. Né? Mas no momento seguinte ele falou, agora, ao invés de imaginar essa floresta que você está visualizando, visualize e imagine apenas o espaço entre as árvores da floresta. Existe uma floresta de espaço entre as árvores das florestas. Uma floresta de espaços entre as árvores da floresta. Isso dá uma espécie de tilt no nosso entendimento, na nossa operação racional, mas que alavanca a percepção para um nível de interioridade compreensiva, né, que a mera racionalidade convencional não é capaz. Então, nesse nível em que a gente começa a experienciar vivencialmente e estudar conceitualmente todos esses temas do estado de despertude, da transcendência, cada vez mais nos convém somar a isso essa disposição para o poético, essa disposição para a transcendência
do uso da linguagem consciente de suas limitações. Júlio, e acabando aqui esta parte que nós estamos aqui a falar e que se torna às vezes insignificante, mas daquilo que as minhas limitações dizem é que eu percebi algo em mim através do sentimento, não a minha mente racional. A minha mente racional nunca iria lá chegar. Não sei se me faço entender, Júlio, mas é algo que não foi a pensar, foi algo que eu senti. Então eu acredito que esse infinito, eu não sei designar o que é, mas eu já consigo sentir e é através do sentimento, não da mente racional. É assim que eu percebo, foi assim que eu percebi, com a ajuda aqui do meu grande amigo Júlio. Júlio, eu queria falar aqui em mais algumas coisas. Eu não sei há quanto tempo é que nós já estamos de live. Já está a 1h30. Júlio, acha que Nossa, conseguimos. já? O Júlio, sabe que eu e o Júlio estamos aqui tão bem e eu não queria. É porque eu queria falar sobre os mentores, Júlio, mas se calhar agora já fica muito apertado. E queria falar sobre como é que o Júlio interage a nível da sociedade, sendo que a gente tem sempre. Eu gosto de ter esse lado simples e continuar a ser o mesmo Elder em muita coisa, mas é claro que há coisas que não podemos falar com toda a gente, não é? E eu tinha essa curiosidade de perguntar ao Júlio, no meio social, como é que é esse balancear que o Júlio tem à medida que vai interagindo com as pessoas, se procura ser o mesmo Júlio, simples, que fala de tudo. Como é que é isso? Assim, resumidamente, Júlio, se conseguir enquadrar aqui. Sim, sim. Olha, aquele menino que era o esquisito da família, agora é o esquisito da sociedade, né? Que a família começa a integrar os amigos, os companheiros de faculdade, etc. De maneira que a gente vai pegando um jeitão de meio que se adaptar, né, aos parâmetros da sociabilidade convencional, mas como disse o Jiddu Krishnamurti, grande educador indiano, estar bem adaptado a uma sociedade doentia não é sinal de saúde, né? Então, de certa forma, a minha sensação de não estar tão bem adaptado assim à sociedade que vivemos me dá um certo conforto, embora me patrocine alguns probleminhas também, né? Então, eu ainda tenho dificuldade com os aspectos pragmáticos da vida, eu tenho que me organizar melhor, tenho que me disciplinar melhor, eu tenho que perceber quando é que eu posso e quando é que eu não me convém entrar em certos méritos de questões e conceitos mais transcendentes, né? E a gente vai pegando o jeitão com a prática, né? Mas eu vejo, por exemplo, o fato de agora eu estar começando a fazer um trabalho consciencial de divulgação de informações e experiências vivenciais, sobretudo, desse campo da dita metafísica, do transcendente, numa palavra, da multidimensionalidade, o fato de eu ter criado um canal, que vocês, inclusive, vão lá e se inscrevam no meu canal, Júlio Sacracenda, do YouTube. Se inscrevam no canal. Inscrevam-se no canal do meu amigo Helder também, Luz e Obrigado. Consciência, com Helder Postiga Correia. Correia. O fato de eu estar começando há alguns meses esse trabalho, né, me expõe aquilo que, na maneira como eu vinha vivendo, ficava relativamente disfarçado. Então, agora, muitas pessoas que achavam que eu até que era uma pessoa normal, mais ou menos, agora começam, muito provavelmente, a desconfiar com muito mais fundamento que o Júlio é definitivamente doido mesmo. Né? Que ele fala que ele sai do corpo, né? Que ele fala que ele conversa com os espíritos, ele fala que ele lembra de outra vida, ele fala que ele já transou com Deus, né? Que é uma metáfora que eu uso para referir provocativamente certos estados culminantes de samadhi, de estados meditativos mais profundos, né? O Júlio fala essas coisas com a maior cara de pau, né? Como se estivesse falando verdade. E eu penso que as pessoas olham para mim procurando o rastro da mentira na minha fala e na minha atitude e muito provavelmente não encontram. Então só lhes resta, coitados, ter a alternativa de me considerar doido. Eu sou um doido sincero para muitas pessoas por aí. Mas isso não me incomoda, porque se a gente for esperar o acorde, né, o concordo,
o A endosso aceitação, de todas as pessoas, a gente não faz nada, né? Então, verdade. o meu trabalho é falar com as pessoas que já se interessam por essas questões, por esses temas, e com quem potencialmente pode vir a se interessar pelo fato de eu procurar falar de tudo isso sem abandonar o rigor da reflexão racional, da exigência de coerência conceitual, de um certo caráter de sistematização objetiva da abordagem da multidimensionalidade e das vivências extrasensoriais. Então, quem se sentir afinizado, para quem quer que isso faça sentido, o meu trabalho, é bem-vindo para acompanhar e colaborar. Oh, Júlio, está a ser uma delícia e eu vou deixar então a parte dos mentores, porque acredito que já se torna muito extensa. Eu queria falar sobre os mentores, queria falar sobre transição planetária e uma data de mais coisas, mas é tão bom falar com o Júlio que a gente perdeu-se aqui por uma data de coisas prazerosas e que eu estou a adorar. E deixo já a proposta ao Júlio, quando o Júlio puder, fazermos aqui os temas que eu não consegui abordar com o Júlio, se o Júlio aceitar, deixarmos para uma Claro. outra live, lives mais específicas, porque eram coisas que eu queria mesmo efetivamente falar e já se torna já muito comprida a live. Não sei se concorda, Júlio, em deixarmos então. Claro, claro, claro. Só lhe adianto, por exemplo, dando Uhum. só um saborzinho para Sim, próximos sim. momentos que a gente possa se reunir. Sim, encontrei com vários amparadores. Sim, encontrei com vários obsessores. Tanto o contato com os amparadores quanto o contato com os obsessores e assediadores energéticos, todos eles profundamente reais, né, me ajudaram muito a configurar essa convicção que me move em relação a existência real da multidimensionalidade. Quem tiver um contato lúcido com seus próprios obsessores ou com seus próprios amparadores, abandona na mesma hora essa dúvida razoável, cética e saudável que se deve ter com relação a todas as coisas. Dúvida saudável não é aquela que se estagna na pseudo-certeza negativa, nem na pseudo-certeza confirmativa. É aquela que mantém em suspensão a busca objetiva de questionamento, né? Mas com abertura para a possibilidade de experimentação. Tive, sim, contato com os mentores, com os amparadores, com o meu mentor pessoal, tive contato com isso que é vulgarmente chamado de mestres ascensionados, sei que isso é uma realidade, embora relativamente deturpada pelo modismo das descrições na sociedade, sobretudo com o advento da internet, onde tudo isso sofre uma certa diluição e refração, mas sim, muito do que o povo aumenta é real, né? Mas mais do que você acreditar no que eu digo, você deve Sim. experimentar por si mesmo, estudar por si mesmo e vivenciar por si mesmo. Isso sim é o que é importante. Então o Júlio acabou de nos deixar um trabozinho tão gostoso daquilo que poderá vir a acontecer em próximas lives, que obrigatoriamente terá que as fazer aqui com o Helder, porque vai ser muito gostoso falarmos sobre isso, Júlio. Até eu já estou aqui a ambicionar fazer mais para saber. Júlio, eu a todos os convidados eu peço sempre uma palavra ou uma frase, e eu sei que o Júlio detém este gosto pelas palavras, como eu tenho. Não tem que ser uma palavra, pode ser uma frase, e eu vou primeiro dizer quais foram as palavras. A Dária Arabel, que foi a primeira convidada, ela escolheu a palavra perfeccionismo para definir um pouco o Daniel, porque ela sabia que era o Daniel o segundo convidado. O Daniel, por sua vez, adotou a palavra gratidão. Depois tivemos a Rafael Brum, que falou em consciência. Tivemos na quarta-feira ambos, o nosso querido amigo Alexei Bueno, que falou em imortalidade. E agora o Júlio pode falar numa palavra ou juntar estas palavras, faça o que o Júlio quiser, para depois ligarmos esta corrente que eu quero de palavras daqueles que são todos os convidados aqui desta série, Júlio. Tem alguma palavra ou quer pensar enquanto eu falo? Tenho sim. Já estou colocando aqui, ó, que eu vou escrever ela aqui para que as pessoas saibam
como é que se escreve? Para que cada um possa procurar isso depois aí na internet. Que Deixa eu bom, ver se eu acho que eu escrevi certo. temos aqui um desafio. A expressão que eu quero colocar é essa aí, ó. Eu não sei se eu escrevi exatamente. Eu estou em dúvida se Atma, tem o i depois do teu ou não, mas acho que não tem, não. Atma Vichara. Eu costumo dizer, meu amigo Helder, que se me fosse dado voltar no tempo, aquele período em que eu, entre os 14 e 15 anos, comecei a me dedicar mais intensamente à busca espiritual de uma forma mais consciente, e ao longo dos 30 anos seguintes, eu andei por muitos campos, bati muita cabeça, acertei, errei, me distraí, me desvirtuei, troquei os pés pelas mãos, acertei algumas coisas, mas me perdi em muitos aspectos também, protelando o tempo. Se me fosse dado voltar no passado e encontrar aquele Julinho de 14 anos e poder dizer para ele apenas e no máximo 3 palavras, eu gastaria apenas 2. Olharia nos olhos dele e diria: Atma Vichara. Atman Vichara. Porque eu sabia que ele ia pesquisar, ele ia querer descobrir o que significa aquilo. E ele ia descobrir que Atma Vichara é um termo do sânscrito que significa auto-inquirição, auto-investigação, auto-observação. E ele ia entender que isso aí, essa expressão, ela é usada num contexto de uma abordagem filosófico-vivencial que na Índia é chamada de Advaita Vedanta, eu que já está ouvi no essa expressão. contexto da tradição vedântica, lá dos Vedas antigos. Né? Nesse contexto, ele ia entrar em contato com um grande mestre chamado Ramana Maharshi, ou Ramana Maharishi, né? Que era a pessoa que talvez mais contribuiu no tempo atual, recente, para divulgar esse conceito de Atma Vichara, como auto-inquirição, que é um método muito prático, muito direto, muito objetivo, muito simples, da mais profunda forma de meditação capaz de suscitar o estado de verdadeira despertude de todo aquele que praticar o Atma Vichara. Se me fosse dado falar aquele Julinho de 14 anos, eu diria para ele Atma Vichara. Porque se ele descobrisse o que significa isso e como é que se faz isso, essa auto-inquirição, naquele período, hoje ele seria um desperto, se ele praticasse aquilo. Hoje eu não sou um desperto. Sinto decepcionar os que vieram a essa live na expectativa de me fazer descrever como foi que eu me despertei. Eu ainda não despertei, nesse sentido mais profundo. Entende? Eu, Mas se você quer investigar uma possibilidade que eu considero a mais profunda, a mais direta, a mais simples e a mais eficiente forma de despertar, Atman Vichara. Bichara. Ó Júlio, e nós só temos que agradecer uma pessoa tão profunda ter este pé no chão, tão enraizado. E eu agradeço imenso de coração, Júlio. Foi um momento muito bom e introduzir isto nesta série, esta pessoa que é o Júlio, enche-me de alegria. E eu estou neste momento, não dá para perceber, mas eu estou de cambalhotas de saltos aqui dentro, no meu interior, e vou querer o Júlio novamente aqui comigo a conversar. Quero agradecer a todos a presença. Eu vou ler aqui algumas mensagens. O Marco Nibran Coven disse: obrigado por compartilhar da vossa lucidez. Temos aqui uma luzinha desperta do Daniel Ciribelli. Incrível, diz Olá Luís. Temos o Marco novamente a dizer muito bom. Macedo Rachel diz também no aguardo da continuação. O Marco disse aqui: sempre fui a esquisita na família, já dizia a minha mãe. E pronto. Temos aqui Mais uma. mais uma, não é? E que bom que é ser esquisito e que bom é não sermos normais. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui.
Adorei bastante e ambiciono ter sempre um contacto com o Júlio e Atma Vichara, e muito obrigado. E Júlio, não sei se quer dizer alguma coisa. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui em pleno horário de almoço. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de alimento que o nosso anfitrião nos proporcionou, o Hélder Correia, a quem agradeço muito, né? E quero agradecer ao Daniel, a Cate, a Anne, ao Marco, ao meu sobrinho, Luiz Gustavo, que esteve aqui presente com a gente, outras pessoas que entraram e saíram, porque na época, no horário de almoço, esse horário é assim mesmo, né? Não sei se Claro, vocês claro. perceberam, eu estou aqui no Brasil, mas o Helder está lá em Portugal, então tem uma diferença de horário aqui. Pois, Agradeço, portanto, meu amigo, profundamente a sua generosidade, a sua empatia. É para mim, repito, um prazer e uma honra obrigado. estarmos. E sempre que Namasté. precisar, estaremos aí. Ok, a gente vai falando e vamos combinar. Namasté, Júlio. E pronto, pessoal, eu vou-me despedir aqui, dizendo que é um prazer para mim. Fala, Júlio, E fala, fala. se inscrevam lá nos nossos canais, o Os nossos canal do canais do Helder, YouTube Luz e Consciência. e o canal do Júlio, que tem 2 vídeos, né, Júlio? Na verdade, só tem 3 vídeos lá, porque eu estou Três. muito enrolado. Sim, mas Aqui tem é a muita minha live. dificuldade com a vida pragmática. Mas eu vou começar agora a colocar Ok. mais vídeos intensamente Todos, lá. todos, Inclusive, esse aqui vai estar lá no meu canal e no do Helder, né, Helder? é isso. E todos nós ambicionamos por mais vídeos aqui por parte do Júlio, porque é uma pessoa que tem uma profundidade incrível, filosoficamente e espiritualmente, e por isso subscrevam o canal do Júlio. Este mesmo episódio vai ficar disponibilizado no meu canal, no canal do Júlio, e também na minha página do Instagram. Vou até colocar lá direto agora. Isso. Na minha E também. e na do Júlio também. E por isso, pessoal, muito obrigado a todos e pronto, é isso que eu tenho a dizer. Uma gratidão imensa e foi um prazer enorme, Júlio, e um resto de um bom dia, tá? E vamos estando um só caminho. Fui. Fomos. Valeu, amigão. Falou, gente. Até a próxima. Até à próxima.